Heroes, eu sou a Paty e voltei com mais uma review de Boku no Hero Academia. Hoje nós vamos falar do episódio 23, que já começou daquele jeito. Depois que o Kacchan ele ligou todos os pontos, ele descobriu que o Midoriya tinha ganhado a sua individualidade do All Might, ele só precisava da confirmação. E como diz aquele ditado, quem cala consente, o Midoriya nem precisou falar nada pra confirmar isso pra ele. E pro Bakugou isso foi a morte. Por que o super-herói que ele admirava, o All Might que ele admirava, passou o seu poder pra aquele moleque que ficava correndo atrás dele, que não tinha poder nenhum, que era sem sal? Por que ele escolheu ele? O que ele tinha de especial? Será que a maneira que ele estava o admirando estava errada? Ele só queria entender o porquê dele ter passado o poder dele pro Midoriya. O que ele tinha de especial? E por isso ele chamou o rival pra porrada, e antes que o Midoriya ele conseguisse processar tudo que estava acontecendo, os dois já estavam caindo na porrada e estavam destruindo toda a área beta. E pensa que o Midoriya acabou de receber a sua licença provisória de herói e já estava participando, já estava naquela encrenca toda, então, né? Imagina! Enquanto os dois lutavam, um robô patrulha estava passando pelo local e viu os dois lutando e notificou o Aizawa, que é o professor responsável, e falou: olha, você é o professor responsável, você tem que ir lá dar um jeito nos dois. Só que antes que o Aizawa pudesse fazer alguma coisa, ele foi impedido pelo All Might, que não deixou ele lá resolver a situação, porque ele queria saber até onde os dois iriam chegar e ao que aquilo ia levar. E aí nós voltamos lá pro momento da batalha. O Midoriya ele só defendia as investidas do Kacchan, falando pra ele que o que ele estava fazendo estava errado e que a maneira que ele admirava o All Might não estava errada, que ele estava equivocado em pensar nisso. Só que o Bakugou é aquele tipo de pessoa que ele não ouve com os ouvidos, ele só ouve com a porrada, então ele não parava de investir e dar porrada no Deku. E o Kacchan ele só queria entender o porquê que aquele garoto que o perseguia estava tão na frente dele agora. Agora ele de perseguido passou a ser o perseguidor. Ele que estava perseguindo o Midoriya, ele estava querendo entender o que ele tinha feito de errado. Porque enquanto o Midoriya ficava mais forte, ele ficava mais fraco. Mas ele não ficava mais fraco, né, gente? Ele só não conseguiu acompanhar. E finalmente ele colocou pra fora a sua maior culpa, a sua maior frustração. Ele falou que como que ele não foi capaz de se proteger porque ele não foi mais forte, o super-herói que ele admirava, o herói que ele tanto admirava. O All Might teve que usar todos os seus poderes e ficar daquele jeito. Ele destruiu o All Might porque ele não conseguiu se proteger dos vilões, porque ele não foi capaz de se virar sozinho. E o Midoriya, percebendo os sentimentos do Kacchan, vendo a culpa que ele carregava e a culpa que ele carregava sozinho, sem falar pra ninguém, ele resolveu que ele iria corresponder aos sentimentos do Kacchan, que ele iria lutar e ia dar tudo de si nessa batalha. E no meio da batalha, o Midoriya ele percebeu que apesar de se conhecerem desde criança, de se conhecerem desde lá de pequenininhos, eles nunca revelaram seus sentimentos, né? Nunca mostraram seus sentimentos um pro outro, nunca compartilharam os seus sonhos. Tá, isso ficou meio romântico, mas tudo bem. E o Kacchan continuou botando seus sentimentos pra fora. Ele falou que quanto mais ele expulsava o Midoriya, quanto mais ele afastava o Midoriya, mais ele grudava nele como chiclete, né? Mais ele corria atrás dele. E ele, agora que estava mais forte, estava se sentindo superior a ele, estava menosprezando ele. Mas não é segredo pra ninguém que isso não é verdade. O Midoriya, ele admira muito o Bakugou. E ele fala isso pra ele. Ele fala que quando uma pessoa menospreza a outra, ela não quer nem saber dela, ela nem olha na cara dela. E é exatamente o contrário que acontece com ele. O Midoriya, ele persegue o Kacchan porque ele é uma pessoa, ele sempre achou ele uma pessoa tão forte quanto o All Might, só que ele era uma pessoa que estava ali, perto dele, ele conseguia alcançá-lo. Pra ele, o All Might era um super-herói inalcançável. E que o Kacchan era um sinônimo de vitória pra ele, que se ele quisesse ser o herói número 1, ele seria obrigado a pelo menos conseguir superar o Bakugou. Então, em um último movimento, o Deku ele vai pra cima do Kacchan com um soco, né? Porque não é só porque ele não estava usando seus braços, que ele estava usando um chute style, é que ele não poderia usar os seus braços. E acerta esse soco bem no meio da cara do Bakugou, achando que ele tinha ganhado. Só que, como eu já disse antes, o Deku ele pensa muito durante a luta, ele pensa muito antes de agir. E ele tem que aprender que o corpo dele tem que aprender a reagir sozinho. Ele tem que reagir por instinto, coisa que o Kacchan faz muito bem, e por isso ele venceu essa luta.
Depois dessa grande batalha, o Kacchan ainda teve fôlego para perguntar pro Midoriya por que você perdeu pra mim? Com todo esse poder, você ganhou o poder do All Might, como é que você perdeu pra mim? E antes que ele pudesse encher o Midoriya de porrada, o All Might chegou lá pra interferir. Ele explicou que mesmo não querendo, ele ouviu toda a história e foi questionado pelo Bakugou de o porquê que ele deu o poder dele para o Deku, sendo que o Deku era uma pessoa impotente, tipo, ele era um mirradinho que vivia correndo atrás dele e não deu pra uma pessoa mais forte. E aí ele explicou que mesmo sendo impotente, mesmo sem poder nenhum, mesmo sem ser capaz de salvar alguém, ele tinha aquele coração de herói. E o Bakugou já era forte o suficiente para se tornar um herói, para poder correr atrás de se tornar um herói. Por isso que ele deu o poder pro Deku, que ele já achava que o Bakugou era capaz de se tornar herói com o próprio poder. E ele, como um herói experiente, ele sabe que é tão importante para um herói querer salvar uma pessoa, mas também é muito importante o herói querer vencer. O Deku, ele admirava a força do Bakugou, por isso que ele perseguia. E o Bakugou, ele tinha medo do coração gentil do Deku, por isso que ele fugia. E isso fez com que o Bakugou ficasse obcecado pela vitória. E nada mais importava, ele achava que qualquer outro tipo de coisa que ele pensasse seria uma fraqueza para ele. E o Midoriya, ele, pelo contrário, ele não se importava de ser fraco, ele queria sempre salvar as pessoas, mesmo se ele morresse no processo. Então é como se eles fossem dois lados de uma mesma moeda. E por isso eles precisavam reconhecer as suas fraquezas para que pudessem melhorar, e agora que eles já sabem quais são as suas fraquezas, eles vão se tornar os melhores heróis. E depois dessa explicação, o All Might, ele contou toda a verdade pro Bakugou sobre a sucessão do poder, sobre tudo que aconteceu, e o Bakugou, ele prometeu que não iria contar pra ninguém que o Deku tinha recebido esse poder do All Might, ia ser um segredo dos três, até porque um segredo desse porte é muito perigoso, mais pessoas ficarem sabendo que pode dar muita coisa errada. E ele tem plena consciência disso. E além disso, ele falou que ele ia treinar muito mais, que ele ia subir muito mais alto, que ele ia superar o Midoriya, que também não ficou atrás e falou que ele também ia superar o Bakugou, que ele ia conseguir subir mais alto do que ele. Aí ficou aquela briguinha de eu vou ser mais forte, não, eu vou ser mais forte, não, eu vou ser mais forte. Com isso, os três voltaram para o dormitório e receberam a maior bronca do Aizawa, que colocou os dois de castigo. Isso porque o All Might ainda pegou uma parte da culpa pra ele, pra poder tentar amenizar esse castigo. Então os dois ficaram responsáveis por limpar todo o dormitório durante 4 dias. Minto, o Bakugou foi 4 e o Midoriya foi 3. E aí, durante a limpeza, o Midoriya aproveitou para perguntar pro Kacchan o que ele achava do shoot style dele, o que ele achou, o que ele sentiu quando eles dois lutaram. E o Kacchan aproveitou e falou quais eram os pontos fracos desse shoot style, o que ele precisava melhorar. E será que agora, depois disso, os dois finalmente vão começar a cooperar? Eles vão começar a se entender? 予備動作がでけえ。速度アップしてもギリ反応できて乱打戦には向かねえ。パンチと合わせんのは腹立った。 E no próximo episódio, o segundo semestre das aulas na UA começa e um novo ciclo se inicia. E os nossos heróis conhecerão os 3 melhores da UA. Quem serão esses 3 melhores? Gostou dessa review? Comente, compartilhe, deixe o like e aproveite para se inscrever. As nossas redes sociais estão na tela e também na descrição do vídeo. Segue a gente lá. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!